Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Crescer Acelerado com este ser que vos fala, Ed Moraes. É um prazer inenarrável ter todos vocês aqui de novo. Esse é o 13º episódio que a gente tá gravando, colocando no ar, e como eu prometi pra vocês desde o primeiro episódio, toda semana eu trago aqui pessoas realmente fora da curva que nos ajudam a entender melhor o mundo, a cabeça das pessoas, a nos tornar pessoas e profissionais melhores, pessoal e profissionalmente aqui nas nossas empresas. E hoje, senhoras e senhores, não é diferente. Sabe qual é uma das maiores dificuldades das empresas no Brasil afora, mundo afora? Gestão de pessoas. E eu trouxe aqui hoje uma pessoa que é especialista em gestão de pessoas. É a psicóloga Tauana Serenato. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Como é que você tá? Eu tô muito bem, Ed, agradeço bastante aí o convite, tá? Tô bem feliz aí com a minha presença, espero contribuir bastante aí com todos os conteúdos que eu tenho para compartilhar. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai contribuir demais para mim e para as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente aí pelas redes. Para começar, qual a maior dificuldade? As empresas têm uma dificuldade absurda de gestão de pessoas, né? Por que as empresas têm dificuldade com gestão de pessoas? Tá. Não posso trazer de uma forma simples essa resposta, porque eu sempre associo, sempre de forma muito globalizada, né, isso. Uhum. A gestão de pessoas por si só, ela é algo desafiador, porque a gente lida com pessoas e que são diferentes umas das outras. Então, dificilmente vai ter uma receitinha pronta, que você vai lidar com uma equipe total ou com boa parte da equipe. Então, a gente também vai lidar com muitas mudanças, assim, na sociedade, que vão impactar também hoje nessa força de trabalho. Então, eu gosto bastante, assim, de observar essas mudanças, né, mercadológicas, e eu percebo que nos últimos anos a gente tem também sofrido um pouco na área de gestão de pessoas, empreendedorismo, por conta dessas mudanças, né, sociais, ambientais. Isso está impactando também na atividade laboral das pessoas. Então, é desafiador, as pessoas precisam olhar para essas mudanças para conseguir entender o cenário e, a partir daí, traçar um plano estratégico. Beleza. Você trabalha numa grande empresa, né? É gestora de pessoas, psicóloga numa grande empresa, né? Que é Isso. uma rede de supermercados aqui de Santa Isso. Catarina, que tem, sei lá, dezenas de lojas e milhares de funcionários, né? Isso, nós estamos hoje é a maior supermercadista, né, do estado de Santa Catarina. A gente tem em média quase 10 mil funcionários até o final do ano. Então a gente faz essa gestão, né, desse grupo crescendo assim rapidamente, também acaba sendo desafiador para a gente também, Sim. mesmo sendo a maior do estado. Sim. Quantas pessoas estão ligadas diretamente a você hoje? Diretamente, aproximadamente umas 2.000 pessoas. A gente aqui, uma desgraça, né? Pra lidar com 5, 6, 8, 10 pessoas, ela tem 2.000 pessoas sob responsabilidade dela. Que loucura! Como é que é lidar com tanta gente assim? Eu confesso que eu gosto. Talvez esse seja o sucesso, né, do meu trabalho, de gostar de lidar com as pessoas. Então, eu costumo dizer que quanto mais gente, melhor. Então, você, de fato, ter esse contato com as pessoas, buscar as melhorias diárias, estar também aberto, né, a ouvir essas pessoas, entender o que está se passando por elas, né, digamos assim, é um dos caminhos, né? A gente buscar entender e criar, assim, esse relacionamento, né? Legal. Eu sou um ser velho já, né? Eu já sou velho, eu sou da geração X, né? Os psicólogos lá, o pessoal fala sobre as gerações, geração X, os millennials, a geração Z. Como é que é lidar com uma profusão, com um emaranhado de gente aí que deve ter de todas as idades e tal? Como é que é separar isso e lidar com essas faixas de idades diferentes das pessoas? É de fato lidar com uma difusão de culturas, né? Então você vai ter ali diversos comportamentos que vão mudar de acordo com a geração, né, que a pessoa tem, digamos assim. Então a gente vai conseguir trazer várias, como eu posso trazer assim, olhando para as pessoas, todas elas vão ter habilidades, todas elas vão ter potencialidades, então você precisa entender o que talvez a geração X vai ter favorável para o meu negócio, o que a geração Y também possa estar contribuindo. Então, todas elas vão ter potencialidades e aí a empresa, ela pode dar esse match no sentido de absorver o melhor de cada geração. E isso faz a empresa, inclusive, ter um pouco mais, assim, de engajamento, no sentido de que você tem uma cultura mais diversa, né? Você acaba tendo, assim, também pessoas com potencialidades diferentes. Então, de certo modo, isso não é negativo. A empresa pode usar isso de forma favorável para o seu negócio. E com quem que você gosta de trabalhar mais? X, Y ou Z?
Olha, eu confesso que eu não tenho dificuldade para lidar com nenhuma das faixas etárias. Também essa é uma pergunta, né? Assim, eu gosto muito de lidar justamente com essa diversidade, assim. Mas É. eu confesso que essa nova geração, digamos assim, a 2000, como a gente fala, é uma geração que a gente ainda está aprendendo a lidar, justamente porque todas essas mudanças que acontecem no mundo está afetando muito o comportamento delas. Então, não existe ainda um comportamento liminar, digamos assim, onde as pessoas mantêm uma certa frequência. Então, a gente do mercado de trabalho acaba não prevendo muito esses comportamentos, o que a gente já consegue fazer com as gerações futuras. Certo. Passadas, no caso. Passadas, né? Passadas. Porque os últimos, vamos pegar aí de 30 anos para trás, então, e 100 anos para trás, então 130 anos. As coisas não mudaram muito, né, nessa questão de gestão de pessoas. As pessoas eram talhadas para arrumar um bom trabalho, trabalhar, fazer uma certa carreira dentro da empresa, ter uma certa estabilidade e se aposentar, né? E de 30 anos para cá, com a questão da tecnologia que mudou de maneira radical as coisas mudaram muito, mas de uma maneira muito significativa, né? E eu percebo que a maioria dos empresários não sabe lidar, especialmente com essa última geração que está aqui, de pessoas que estão aí de 18 a 30 anos de idade, não sabem lidar com essas pessoas porque nem elas próprias sabem exatamente o que elas querem. Exato. Como que nós empresários podemos avançar e melhorar, nos aprofundar nessa questão para entender melhor essa geração? Eu acredito que a gente precisa estar de acordo com a cultura da empresa, entender que essas pessoas elas vão fazer parte do mercado de trabalho, então ter a abertura para que essas pessoas possam fazer parte da cultura. Então a gente tem que estar aberto de fato a receber todos os públicos, né? E ao mesmo tempo, assim, dependendo da empresa, é importante que a gente tenha um gestor de RH ali, alguém que vá de fato, né, desenvolver essas pessoas para o objetivo final da empresa. E como você citou ali, eu acho que a tecnologia é uma das coisas que mais favoreceu todas essas mudanças e é o que mais traz mudança comportamental também. Um exemplo disso é do home office hoje, né? Que a gente tem essa possibilidade de trabalho, que até então não existia, né? 4 anos atrás existia, mas não nessa tendência que a gente percebe hoje em dia. E isso vai trazer novos comportamentos. Então, estar aberto a receber essas pessoas, entender que vai ter divergências de comportamentos. Como você falou, hoje as pessoas, elas não estão, assim, muito conectadas em criar raízes a longo prazo. Elas não pensam numa estabilidade como nossos pais pensavam. Pessoas que têm 15, 20 anos de carteira de trabalho hoje não é uma realidade. Tem pesquisas que dizem que uma média hoje de uma pessoa permanecer de fato numa empresa é de 2 anos, e seria uma boa média. 2 anos? 2 anos, dependendo, né, da pessoa e da empresa. Então, espera-se que é um período bom, né? Pra gente que trabalha com recrutamento, a gente não avalia com maus olhos quando uma pessoa mostra lá no seu currículo uma permanência desse período, por exemplo, numa empresa. Porque hoje as pessoas elas buscam por novas experiências. Então, eu fico lá em 2 anos, possivelmente eu aprenda boa parte daquela minha área e aí eu me sinto desafiada em procurar algo diferente. Nem necessariamente dar continuidade em algo que eu já saiba, mas talvez aprender do zero algo novo. Certo. Que loucura, isso é extremamente desafiador, né, para as empresas, né? Porque você, uma pessoa quando entra lá para fazer uma determinada função, ela demora, sei lá, 6 meses para estar minimamente ambientada naquilo. Se ela fica 2 anos, ela produziu efetivamente durante 1 ano e meio. Exato. E aí, como é que as empresas estão lidando com isso? É bem difícil, porque existe todo então esse investimento, né? Como você falou, em média uns 6 meses para a pessoa, de fato, dominar todas as suas rotinas, dominar todo o seu setor. E aí, quando ela está pronta, às vezes até mesmo para assumir uma nova posição, acaba que ela sente interesse em assumir outras áreas ou ter interesses múltiplos, né, sobre outros assuntos. Então, é desafiador para as empresas, né? E aí a gente entra com a retenção de talentos. As empresas hoje, elas precisam se atentar em não somente atrair talentos, mas principalmente em reter. E aí a gente parte para a área de benefícios, né? Que é uma área que também cresceu muito nos últimos anos. Os benefícios eles estão sendo cada vez mais flexíveis para que justamente a gente consiga atender essas particularidades que essas novas gerações apresentam. Certo. Que doido isso, né? Agora, uma coisa que me ocorre aqui. Se essas gerações novas, se essa nova geração aí, desses últimos anos aí, tem essa, não posso chamar de instabilidade, né? São pessoas que buscam coisas novas e projetos novos de vida e tal. Ficam tão pouco tempo dentro das empresas. Como é que fica a formação de novas lideranças com essa galera jovem? Porque a liderança precisa de algo realmente muito mais aprofundado, mais demorado de formação e tal. Como formar novas lideranças com uma galera que não está muito afim de ficar tanto tempo dentro das empresas?
Por um lado, essas pessoas elas têm muito interesse no novo. E, ao mesmo tempo, também têm muito interesse em serem desafiadas. Então, a gente parte para essa questão de trazer, muitas vezes, novos desafios dentro da função. Então, a gente tenta trazer alguns perfis, digamos assim. Muitas vezes a gente vai pelo lado comportamental, porque a parte técnica a gente consegue ensinar para qualquer pessoa, né? Se tiver um passo a passo, você, qualquer outra pessoa vai conseguir realizar aquele passo a passo, que é o que a gente chama na parte técnica. Agora, a questão comportamental é o que a gente busca muitas vezes, um profissional que vai ter os mesmos valores voltados ao que a empresa também tem. Então, essas pessoas que muitas vezes vão ter valores compatíveis com o da empresa, e isso tem que ser observado lá na contratação dela, tem maiores chances que ela, de fato, crie mais vínculos, crie mais raízes nesse ambiente, se sinta mais desafiada no próprio ambiente, percebe? E aí a gente entra mais com essa parte de novos desafios, de fato também ter que treinar muitas vezes um período menor do que esses 6 meses, né? Então esse treinamento, de certo modo, ele também serve para fazer com que as pessoas sejam desafiadas no seu local de trabalho. Certo. Eu mentoro alguns empresários aí e tem alguns que são muito jovens, que estão iniciando os seus negócios e tal. E um dia atrás eu estava brincando com um deles, que ele estava falando assim, meu Deus, eu já tenho 21 anos e ainda não sou milionário. Que coisa mais terrível, estou meio depressivo por causa disso. E aí eu fico pensando, essa geração, ela quer as coisas todas muito rápido, né? E acontece isso lá, onde você trabalha, com o que você desenvolve, de contratar e as pessoas quererem galgar. Acontece, Ed, com muita frequência. É. Às vezes acontece do colaborador, por exemplo, se candidatar a novas oportunidades de crescimento, não ser aceito, né? Porque temos outras pessoas também, às vezes mais compatível, ou até mesmo mais com mais potenciais, exatamente. E aí, às vezes, ela não consegue de primeira aquela oportunidade. É uma pessoa nova na empresa, às vezes com 6 meses, 8 meses, e muitas vezes ela se sente frustrada por isso. E aí, muitas vezes, ela vem a solicitar desligamento por conta dessa frustração. Mesmo que, às vezes, o RH entre com essa conversa de que foi a primeira tentativa, de que haverão muitas outras, né? Mas mesmo assim, muitas vezes essas pessoas, elas se desmotivam e de fato preferem se desligar. Então, isso existe, né? As pessoas se desengajam por conta das negativas ali. Então, a gente precisa também preparar, e aí entra o momento da preparação do feedback, né? O quanto é importante fazer esse feedback ali para a pessoa que de fato não teve essa aprovação, para que ela consiga entender que não é nada assim pessoal, particular, que impediu isso, mas que talvez realmente falta algo ali para que seja importante naquela atividade que ela vai tocar futuramente, né? A gente sabe que ninguém motiva ninguém, né? Que a motivação é algo próprio, interno, que você... Mas como despertar isso nessa rapaziada desta forma, assim, por ser algo tão efêmero? Efêmero no sentido, para mim, que sou velho, né? E que penso as coisas mais no longo prazo e entendo que precisa ter um empenho, precisa ter... que o caminho não é simples, não tem atalho e tal. Mas como despertar isso nessa rapaziada jovem aí? Nesse momento, é importante a gente não só desenvolver essas competências técnicas dentro da empresa, mas entender que esse colaborador ele vai crescer ali enquanto ser humano também. Ele também tem essa parte pessoal muito bem desenvolvida, né? Então, dentro da empresa, muitas vezes a gente também tenta isso, né? Fazer com que as pessoas entendam que talvez nem sempre vai ser uma questão monetária que vai segurar ele na empresa, mas talvez esses feedbacks vá ajudar ele a, de fato, desenvolver potencialidades que talvez ele não saiba. Então, você acreditar nas pessoas, você reconhecer talentos, você valorizar, né, as pessoas de acordo ali com as suas potencialidades, é um dos caminhos. Então, reconhecimento nem sempre vai ser de forma monetária, muitas vezes por comportamentos também. Então, por isso que as empresas precisam ter boas práticas, né, para conseguir um bom clima de trabalho, e isso vai ajudar a reter os talentos dessas pessoas. Legal. Eu li um tempo atrás aí de que a questão monetária, o salário, não era a coisa que mais importava para as pessoas, ficava lá em terceiro lugar, né? É isso mesmo? O que as pessoas buscam hoje? Primeira coisa é o reconhecimento, que seria esses feedbacks, né, o valorizar ali os esforços, né, e depois as oportunidades de crescimento. No caso, tanto de promoções quanto desafios mesmo, porque às vezes você pode ir para uma outra posição que não vai ter uma diferença salarial, mas que vai trazer um desafio para sua carreira, ou que vai agregar um novo idioma, ou que vai agregar uma nova habilidade realmente comportamental que às vezes faça muito sentido para aquela pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de colocar as pessoas certas nos locais certos. Então, para aí você conseguir colocar uma pessoa certa no lugar certo, você precisa no mínimo conhecer essa pessoa. E aí, nesse momento, o teu RH tem que ter a proximidade
com essa equipe para saber qual que é o sonho do Ed, onde que ele quer chegar. Será que de que forma a gente consegue contribuir para que ele consiga, né, almejar isso lá a longo prazo? E aí é uma das formas que a gente consegue segurar essa pessoa, retendo ela, pensando, né, que a gente também está ajudando, contribuindo para esse sonho, para esse objetivo. Perfeito, mas aí nós temos uma questão aí muito importante, porque você, como psicóloga, consegue captar e entender muito facilmente as pessoas, né? Porque esse é o seu trabalho, a sua especialização. E você trabalha numa grande empresa que tem todas as ferramentas e setores e tal para poder identificar as pessoas e colocar elas no lugar correto. Mas e aquele empresário, aquela empresária que é pequenininho, tem 2, 3, 4 funcionários lá? Como que ele vai conseguir entender mais profundamente essas pessoas na hora de contratar e colocar num lugar onde a pessoa consiga dar o seu melhor e entregar de acordo com o perfil e tal? Como é que faz para pequenas empresas? Nesse caso, tem a possibilidade dela entrar com uma consultoria, né? O que é uma coisa que a gente vê também algo muito recente, profissionais que talvez não tenham um porte, né? Uma empresa que não tenha esse porte tão grandioso ao ponto de ter alguém ali interno para fazer esse trabalho, pode terceirizar isso. Ou então esse próprio gestor pode estudar sobre o seu negócio e a partir dali ele identificar o que é importante para o seu negócio. Porque assim, uma coisa que a gente coloca é importante saber quais são as competências importantes para gerir o meu negócio. A partir do momento que você tem isso mapeado, você consegue o que você está buscando. E aí isso faz muita diferença ali para as pessoas que você contrata. Então, ter mais assertividade nessa contratação, mesmo que às vezes demore um pouco mais. Eu percebo que às vezes pessoas com empresas menores, quando elas não têm esse plano de desenvolvimento, elas acabam muitas vezes trazendo essa questão monetária para suprir essa falta de desenvolvimento, de feedbacks, de clima que ela não vai ter. Então, é uma das possibilidades, né? A pessoa entender um pouco sobre o seu negócio, entendendo quais são as potencialidades que ela tem que ter para, de fato, gerir o negócio. A partir daí, buscar já direto nas pessoas. Legal. Então, mapear bem a vaga, Mapear. entender exatamente as competências que precisam, então fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Agora, tem um outro ditado que eu sempre ouço por aí, de que as empresas contratam pela parte técnica e demitem pela parte comportamental. Faz sentido isso? Talvez esteja começando a deixar de fazer sentido, né? Porque antigamente, de fato, a questão técnica ela era muito forte, né? Quesito de escolaridade, por exemplo. Hoje, a gente já percebe que a questão comportamental ela está acima de qualquer coisa. Né? Porque não adianta eu contratar você hoje pelo seu currículo e daqui 2 semanas você entra na minha empresa e você já vai começar a apresentar esses comportamentos. E alguns desses comportamentos a gente consegue mapear, identificar lá na entrevista já, durante o processo seletivo, sabe? Então, tem que ter esse cuidado de fazer isso com atenção para que depois você não acabe tendo todo esse investimento de entrar com a pessoa na empresa. E assim, a gente sabe que no Brasil é um pouco burocrático essa parte de contratação. Embora haja... Um pouco. Né? Embora haja assim, esse período de experiência, assim, eu percebo, pelo menos, né, que pro lado assim do empresário acaba sobrando um pouco para ele essa responsabilidade de ter que desenvolver a pessoa. Se der certo, é porque eu fiz uma boa contratação, mas se não der certo, talvez eu não tenha conseguido desenvolver ela, talvez eu não tenha conseguido fazer ela se adaptar lá na minha empresa. Então, existem essas dificuldades, né? Agora, conta uma fofoca assim. Você pega muita encrenca lá com 2.000 pessoas. Imagina que deva ter encrenca, dá com pau, né? Tem de tudo que você imaginar, Ed. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem trabalha, assim, acima de 1 ano em RH já pode escrever um livro. Porque são muitas situações das mais diversas, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas são o que são. A gente se comporta como a gente é, aonde a gente for, né? A gente não consegue, assim, suprir ser uma outra persona, sustentar isso por muito tempo. E as pessoas passam boa parte do seu dia no trabalho, percebe? E aí, assim, 1 semana, 1 mês, beleza. Mas e depois, né? Será que a gente vai conseguir manter aquela característica que talvez eu apresentei lá na entrevista, mas será que realmente eu vou ser essa pessoa no dia a dia? Né? Então, essa parte comportamental ela é muito importante. Ela vai trazer, assim, o engajamento para a pessoa, de fato, executar suas atividades, o trabalho em equipe, quanto ela vai comprar ali e vender, né, a camisa da empresa para as outras pessoas, o quanto ela vai abraçar as ideias. Então, essa parte comportamental ela é a mais importante de todas, porque como eu trouxe agora há pouco, a parte comportamental, a parte técnica, você pode desenvolver em qualquer pessoa. Eu vou lá, ensino a você que você fazendo esse passo a passo, você vai conseguir chegar naquele resultado final. Isso é a parte técnica. Então, é mais fácil. Tem o passo a passo. A parte comportamental, nem tanto. Né? Se eu falar assim, Ed, você não pode... você deve cuidar ao estar com seus colegas, de ter essa postura, né? Talvez um pouco mais arrogante, né? Demonstrar um pouco... Como é que ensina isso para uma pessoa? Sim. Como é que você ensina a humildade para uma pessoa, por exemplo? É bem mais difícil, né? Com certeza.
foi a maior encrenca que você já enfrentou, assim, na gestão de pessoas? Olha, a maior, assim, já teve vários casos, né? Mas eu acho que dos piores, assim, é quando muitas vezes o colaborador está insatisfeito ali com a empresa e acaba tomando uma atitude um pouco drástica, né? Seja de solicitar desligamento, assim, meio que de cabeça quente. Então, fala poucas e poucas, muitas vezes, pro RH, né? O RH acaba ouvindo ali em nome da empresa. E, às vezes, essa pessoa se arrepende e depois quer voltar, né? Meio que esquece tudo ali que foi falado, né? Então, tem situações como essa, né? Das pessoas, às vezes, se passarem um pouquinho ali nos seus comportamentos, né? Sim. E aí, depois, querer voltar. E já aconteceu também de ter esse comportamento em uma empresa, e aí depois eu fui para uma outra empresa e a pessoa ir lá solicitar emprego. E aí tu recebe o currículo e fala, fulano, lembro, claro que lembro. Faço questão de te entrevistar de novo. E aí? Como é que é? Eu tenho o poder agora de barrar você. É tipo isso, mas no meu caso, eu já não chamaria para uma entrevista. Sim, não né? ia perder seu tempo. Já nisso. não perderia meu tempo, porque essa pessoa lá no passado, lógico que as pessoas podem mudar, pode. Eu acredito que como psicóloga toda pessoa é passível de mudança, porém aí se for num período curto a gente já avalia que não foi suficiente ainda para essa mudança talvez ter acontecido. Sim. Você é nascida onde? Lá no interior do Paraná. Interior do Paraná, que cidade? Jardim Alegre. Jardim Alegre, eu já ouvi falar. Fica perto de quê? Ivaiporã, entre Londrina e Maringá, que são duas referências sim, que o pessoal conhece, sim, né? Boa. Legal. E você é formada em psicologia lá, aqui em Santa Catarina? Lá em Jandaia do Sul. Jandaia Me do formei em psicologia lá. Aí fiz o MBA em gestão de pessoas, com foco em desenvolvimento de equipes e lideranças. E aí foi quando eu vim embora aqui para Santa Catarina, porque o mercado aqui é muito mais aquecido, enfim. E vim com a proposta de trabalhar na área de gestão de pessoas. Então, eu posso dizer, depois de 5 anos morando aqui no estado, de que eu realizei meu sonho, né? Eu me preparei, né, profissionalmente para isso e eu consegui realizar, né? Lógico que comecei muito baixo aqui, como auxiliar de RH, e fui conseguindo galgar aí o meu espaço. Hoje eu estou mais focada na área de desenvolvimento mesmo, de pessoas e equipes. E sempre na mesma empresa aqui em Santa Catarina? Não. Já passei por algumas empresas. Já passei também por outras redes supermercadista. Já trabalhei na indústria também. Então, trabalhei também uma época em consultoria como headhunter, né? Que é essa caça de talentos para as empresas, no caso. E você vê muita diferença de um estado para outro nessa questão de gestão de pessoas ou é mais ou menos igual? Eu vejo bem similar, bem parecida. A única diferença, por exemplo, é que no litoral aqui de Santa Catarina, por exemplo, as pessoas são mais respectivas no sentido de dar mais oportunidades. Talvez no Paraná isso seja um pouco mais fechado. Então, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, isso acaba tendo mais o foco do QI, né? Quem indicou para a vaga. E aqui as pessoas já não associam tanto a isso. Elas dão oportunidade mesmo sem conhecer um histórico ou um familiar seu, por exemplo. Certo. É uma questão mais cosmopolita, que tem gente de tudo que é Isso, canto, como o né? pessoal já está acostumado, né, a receber pessoas do Brasil todo. Inclusive, na experiência de recrutamento e seleção que eu tive, foi uma coisa que eu me assustei quando eu cheguei aqui. Eu falei, nossa, mas a pessoa vem de fora o tempo todo. E eu comecei a perceber que é essa cultura, né? Pessoas vêm de todos os lugares do Brasil todo, gente, aqui para Santa Catarina, para Balneário, para buscar oportunidades. Como eu vim, né? E eu pensei, se eu vim para buscar oportunidades, essa pessoa aí abençoada também quer uma oportunidade, vamos dar uma oportunidade para ela, né? Mudou a sua forma de ver essa questão nesse sentido, né? Mudou. E então você tem um MBA De gestão de pessoas. gestão de pessoas e você foi headhunter. Eu nunca conheci uma headhunter, eu acho. O que o headhunter faz? Caça talentos, Caça literalmente? talentos. Então, você tem lá a empresa, né, que busca lá, que mapeia uma certa competência, né? E aí você vai em busca dessa competência no mercado de trabalho. Então, você pode ou buscar pessoas que também estão buscando por uma nova recolocação, por um novo desafio profissional, ou até mesmo você tira de outras empresas, né? Então, com o intuito de você justamente também mapear isso, né? Benefícios, trazer essa pessoa aí pro teu lado, usando também um pouco dessas artimanhas. Entendi. E é mais difícil caçar pessoas numa posição mais alta ou o pessoal mais de base é mais complicado? O que é mais difícil? Tá tudo difícil. Tudo difícil. Tá tudo difícil. Eu diria que assim, quando a gente fala mais da base operacional, a gente acaba tendo um pouco mais de disponibilidade de pessoas, né? Por conta de escolaridade, por conta de requisitos que às vezes as empresas vão impor, né? Para a contratação. E quando a gente fala aí das vagas estratégicas, vamos ter pessoas qualificadas, mas aí ao mesmo tempo essas pessoas vão ter outra dificuldade, que é o quê? A contraproposta. Então você vai lá, você consegue atrair essa pessoa em benefícios, salários, clima, né? E até mesmo um novo desafio. Porém, muitas vezes essa pessoa ela acaba recebendo uma contraproposta do seu próprio ambiente de trabalho. E às vezes ela fica um pouco balanceada. Eu tô muito tempo aqui nessa empresa, e se eu sair não der certo, né? E se eu não me adaptar? Então, às vezes elas acabam
regredindo novamente para o seu local. Então tem esse desafio, né, de você conseguir suprir todas essas necessidades e às vezes já fazer o recrutamento pensando nessa contraproposta que pode existir. Sim. Você é super jovem, né? Mas você já tem bastante experiência, né, com essa questão de RH aí. Como que as empresas estão se preparando, por exemplo? A tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, especialmente depois da pandemia, que a gente foi para o trabalho remoto, esse tipo de coisa assim, que eu acho que não se sustenta muito, mas agora está vindo uma nova revolução aí, que é a questão da inteligência artificial. Como que os RHs, como que os empresários estão se preparando para essa questão que vai simplesmente esmagar todos nós? Eu acho que eles têm que se preparar, viu, Ed? É importante os empresários olharem para essa realidade, porque a gente não vai mais conseguir fugir disso, digamos assim. Existem coisas que a gente conquistou aí a curto prazo que dificilmente vão ser deixadas de lado. Um exemplo disso é o home office. Lógico que ele não vai se aplicar a todas as realidades, mas tem algumas profissões que às vezes vai ser muito vantajoso você manter esse tipo de gestão ou de modelo, tá? Um exemplo meu, eu pós-pandemia eu fiz uma pós em modelo home class, como a gente fala, né? O EAD, porém ao vivo. E eu jamais conseguiria fazer essa pós porque a faculdade é lá do Paraná. Então, eu não teria condição de ir quinzenalmente lá para o Paraná, por questão de agenda e várias outras coisas, em fazer. E isso me facilitou a minha vida. Então, na parte de ensino, por exemplo, isso vai ajudar muitas pessoas a terem contato a cursos que talvez não teria acesso. Sim. Então, existe um novo mercado, digamos assim, e a gente precisa adaptar o nosso negócio para isso. Então, por exemplo, lá no supermercado, a gente tem um exemplo simples do autoatendimento, né? Que é uma coisa que você tem que suprir, porque o próprio cliente se acostuma um pouco com essa realidade. E aí, depois que o cliente se acostuma a passar as suas compras sozinho, como é que você, né, traz ele de novo para um atendimento? Lógico que tem situações e situações, às vezes podem surgir dúvidas e você vai precisar de um atendente. Mas existem muitos modelos que já funcionam bem, né, sozinhos, e que a gente vai ter que se acostumar enquanto gestores de mercado e enquanto consumidores também. Eu conheci essa tecnologia de auto-service, não sei como é que chama, né? Autoatendimento, self-checkout. Né? Lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás. E eu fiquei fascinado por isso. Como assim? Eu mesmo faço as minhas próprias compras e tal. E quando chegou aqui no Brasil, eu moro aqui em Itapema e vou no supermercado no qual você trabalha. E eu sempre passo no autoatendimento. Mas é muito raro eu passar pelo caixa com uma pessoa. E eu estava lendo uma notícia ainda hoje de uma empresa na Índia, que era da área de tecnologia e tal, mas que fazia atendimento remoto para uma porrada de empresas, que tinha 100 funcionários. E que o dono da empresa, conseguiu programar uma inteligência artificial para substituir esses funcionários. E ele demitiu 95 dos 100 funcionários, ficou só com 5. E o resto, tudo do que ele faz, do que a empresa faz, passou a ser feito pela inteligência artificial. Eu estive dias atrás aqui com um convidado aqui que é especialista em inteligência artificial, e ele falou o seguinte, que nos próximos 5 anos, daqui a 5 anos, as coisas estarão muito, mas muito diferentes do que são hoje. E isso é meio assustador, né? Porque parecia ser algo que estava muito distante da gente e de repente isso começou a acontecer de uma maneira avassaladora. E aí, o que a gente faz? Tem que se adaptar. Tem que buscar, olhar para o mercado, ver o que está acontecendo e, de fato, encarar essas mudanças, né? Porque não é algo que a gente vai conseguir viver mais sem. E, realmente, o mercado de 5 a 10 anos ele vai sofrer uma grande mudança, né? Um exemplo disso é algumas profissões novas passando a existir e outras entrando em extinção. Existem estudos que dizem que em 10 anos, talvez, o operador de caixa é uma função que vai deixar de existir, justamente por esse exemplo que você trouxe. A pessoa ela não precisa estar mais no presencial, talvez, para fazer essa operação de caixa. Ela consegue monitorar vários outros sistemas, vários outros locais, via remoto e ter a mesma segurança, talvez, ali com seus produtos. Então, é uma tendência de mercado. E, por um lado, a gente não vai perder trabalho. Fiquem tranquilos. A gente vai ter modificações diárias. Então, por um lado, talvez eu não vou ter mais operador. Mas, pelo outro, eu vou precisar de operador de maquinários. Certo. Que é uma realidade do futuro. Então, tendo em vista que tudo vai ser tecnológico daqui para frente, nós vamos precisar de muitas pessoas que tenham a informática básica e que estejam prontos para lidar com essas novas tecnologias. Certo. Então,
o que você orienta as pessoas é que elas vão se especializar em alguma coisa de tecnologia. Isso, tenha lá o seu ensino médio completo e vão para a área da tecnologia, porque você vai ter muita oportunidade de fato, ali estar inserido, né, com maquinários e você vai tocar esses maquinários. Seja por produção, seja por atendimento via remoto, vão ser várias possibilidades de comércio e negócios. Legal. A Amazon lá nos Estados Unidos tem um supermercado, que eu acho que chama Whole Foods, se eu não estou enganado, onde não tem absolutamente ninguém lá, né? Que você vai lá, pega, bota no seu carrinho e quando você passa pela porta do supermercado, ele cobra diretamente no seu cartão de crédito. E era algo que a gente pensava assim que só lá nos Estados Unidos ou nos países de primeiro mundo aconteceriam, porque aqui no Brasil a gente não tem essa maturidade. Mas aí essa questão do autoatendimento já está aqui. A gente tem a questão dos carros inteligentes que já estão dirigindo sozinhos, então vai eliminar os motoristas. A questão é, para todas as profissões mais de base, que não precisam de tanto conhecimento técnico e tal, estão fadadas a desaparecer, não? Por um lado, sim, algumas sim. Mas, pelo outro lado, eu vejo também uma supervalorização em algumas áreas, assim, de base. Um exemplo disso é a construção civil, que é uma área bem valorizada. Se a gente for parar para pensar no nível de escolaridade, no investimento, muitas vezes, que essas pessoas fizeram para executar suas atividades, muitas vezes elas não vão ter um salário muito abaixo da média de uma pessoa que talvez tenha ali um curso superior e que exerça uma função administrativa, por exemplo. Então, vão ter algumas funções que vão, sim, ser extintas no decorrer desse tempo, desse período. Outras vão ser adaptadas e outras vão ser supervalorizadas. O Flávio estava falando aqui que está se discutindo já mundo afora para não um tempo muito distante, mas de que o desemprego será massivo e os governos precisarão pensar em rendas mínimas para as pessoas poderem sobreviver, porque essa questão mais básica simplesmente vai desaparecer e as pessoas não conseguem se adaptar tão rapidamente para um mercado completamente tecnológico e tal. Sim. Você vê dessa forma também ou não? De certo modo, sim, mas o que eu percebo? As pessoas que conseguirem ter essa visão de mercado, que elas precisam se profissionalizar para conseguir exercer uma profissão ou uma função, isso vai ser extremamente importante. Então, as pessoas que não seguirem, né, um planejamento, um plano de carreira, né, uma adaptação, de fato, elas podem sofrer. Mas eu não acredito, talvez a muito a longo prazo. Porque a gente tem muitos serviços básicos que hoje, por exemplo, o mercado ele está em déficit. Se a gente for procurar bons profissionais, a gente está em falta. Então, sempre que vai faltar é isso, os bons profissionais. As pessoas que não se adaptaram, as pessoas que não estão de olho nessas novas mudanças e que não vão conseguir executar o que a gente tem a oferecer, digamos assim. Certo. Nós humanos somos basicamente acomodados no geral, né? A gente aprende na base da porrada, do safanão, né? E como que você vê isso? As pessoas, por sermos acomodados e apesar dessa questão tecnológica estar batendo na porta, você não acha que as pessoas vão deixar para o último momento para irem atrás de se especializar em alguma coisa, de olharem para isso de uma maneira diferente? O pessoal mais da base mesmo, que tem menos estudo, que tem menos oportunidades hoje, você não acha que eles serão atropelados por não ter essa visão mais apurada? Isso pode existir. E isso, inclusive, acaba contribuindo para as grandes diferenças, né? Salariais e tudo mais. Inclusive, vai refletir bastante na questão socioeconômica. Pode ser que, a partir de um certo momento, a gente tenha um cenário muito discrepante, ou muito mínimo, ou extremo, sabe? Entendi. Até em questão, assim, de valorização dessas pessoas. Então, pode acontecer essa mudança de mercado. E a gente fala também de benefícios, de mudanças salariais. Você percebe que, em alguns momentos, a gente vai valorizar algumas profissões mais do que outras. Então, as pessoas, elas precisam, como eu trago, né? Olhar para as mudanças do dia a dia, ver que de fato elas estão acontecendo e se elas quiserem garantir uma boa colocação ou até mesmo ser um pouco diferencial em relação aos demais, não é necessário fazer muita coisa, né? Muitas vezes ali se adequar, fazer um curso diferente e olhar porque o mercado está pedindo, como por exemplo essa questão tecnológica hoje, né? Tá, você não quer fazer uma faculdade, mas você entender, por exemplo, o básico de informático hoje é um requisito do mercado de trabalho. Então pode ser que eu não tenha ou condições ou interesse de fazer algo muito grandioso, mas por outro lado eu preciso ter um mínimo ali. E hoje a informática ela é básica. Sim. Hoje está fácil para qualquer um que quiser abrir qualquer tipo de negócio, vender pela internet, Mercado Livre, esse tipo de coisa. Tá tudo mais ou menos simples de se fazer, né?
Eu imagino que muita gente deve ir por um caminho nesse sentido, não? Deve, o que também vai favorecer algumas massas, né? Alguns negócios vão, digamos que, ter uma sobrecarga, né, de pessoas disponíveis no mercado, enquanto vai ter déficit em outros. Mas a gente já observa isso hoje, por exemplo. O fato da pandemia ter acontecido ali em 2020, eu já observei que na parte técnica mesmo, assim, de manutenção, por exemplo, a gente já está sofrendo. Já era muito escasso no Brasil, mas está cada vez mais. Então, vamos pensar em quantos maquinários nós, no nosso dia a dia, a gente se utiliza. Né? Desde carro, celular, tudo é maquinário. Então, vamos precisar de pessoas para suprir todo esse, né, esse uso assim, diário. Então, é uma das coisas que já está em déficit, por exemplo, essa parte técnica de manutenção. Aí quem conseguir inventar alguma coisa que automatiza essa questão de manutenção vai ficar bilionário. Isso. Né? Até tem empresas hoje, né? Essa questão que eu comentei ali de ter consultorias, né? Quando você não sabe tocar um negócio, muitas vezes você vai se aplicar nessa parte também de manutenção, de você terceirizar uma mão de obra que é necessária para aquele comércio, para aquele negócio. Eu sempre eu fico forçando as situações porque eu acho que é algo que a gente tem que discutir porque já está batendo na nossa porta, né? Mas eu sempre acho que nós humanos temos uma capacidade absurda de nos moldarmos às situações. Vide aí a questão da pandemia, como que a gente se remodelou, né? Então eu acho que a gente sempre dá um jeito de se resolver, né? Mas independentemente do caminho que as coisas tomem a partir de agora, sempre a gente precisará de bons líderes que conduzam as coisas, né? Você tem dificuldade hoje de encontrar bons líderes ou de formar bons líderes? Sim, existe essa dificuldade. Existe essa dificuldade no mercado. E aí nós temos diversos fatores para isso, né? Primeiro que, por exemplo, a educação não é uma coisa que é muito incentivada na nossa cultura, aqui brasileira, por exemplo. E aí a gente tem hoje um modelo de negócio onde as pessoas precisam ser boas, tanto técnicas quanto comportamentalmente. E aí, às vezes, algumas empresas, pode ser que foquem mais na parte, de fato, operacional, estratégica ali, de venda, de, sabe, contato com o cliente. E às vezes vai acabar não investindo tanto nessa parte comportamental do líder. Sendo que essa parte comportamental é a mais importante. Porque ela vai ajudar, inclusive, a gerir a parte técnica, né? Priorizar as demandas do dia a dia, lidar com as pessoas, enfim. Então, é importante olhar para esse lado comportamental e você investir mais nesse lado comportamental, porque a partir do momento que a pessoa permanecer mais tempo na empresa, automaticamente ela vai aprender mais no seu dia a dia sobre como gerir aquela rotina. Agora, a parte comportamental, se você não conseguir investir nela e extrair ali potencialidades, habilidades, aí você acaba desmotivando, porque a longo prazo ela não vai se sentir mais motivada e aí você perde um bom profissional no qual já investiu. Legal. Quais são os principais comportamentos assim que as empresas olham para contratar funcionários? A comunicação é uma das mais habilidades requisitadas no mercado de trabalho hoje. Por quê? Porque você vai lidar diretamente com o público, né? E muitas vezes também com os teus liderados. Então, como você expõe tuas ideias, como você cativa essa equipe, como você motiva essa equipe, como você engaja, como você dá um feedback para o colaborador, vai trazer já muito de como é essa comunicação dele. Uma comunicação assertiva, uma comunicação mais objetiva. Uma das outras coisas também é essa capacidade de trabalhar em equipe, porque justamente você vai ter uma equipe de diversas gerações e você vai precisar extrair o melhor de todos eles. Então, para isso, você precisa, né, reorganizar a distribuição dessas atividades e, ao mesmo tempo, entregar elas para as pessoas mais adequadas, né, para executá-las. Uma das outras coisas também que a gente observa muito é a capacidade de resolver problemas ou conflitos. Certo. Né? Então, isso é algo também bem visado no mercado. Porque a gente sabe que o nosso líder hoje, ele é um dos gestores e donos do negócio também. Ele é os olhos do negócio, né? Sim. Então, ele vai gerir muitos problemas, muitos conflitos. Então, se ele já tiver essa facilidade, ele já está um passinho à frente. Legal. Na minha época dizia-se assim que o bom funcionário era aquele que vestia a camisa da empresa. Isso ainda está em voga ainda, tá? É algo importante ainda hoje ou não se olha mais dessa forma? É importante, porque quando a gente olha para esse conceito, né, pode ser que esse conceito tenha se mudado um pouco ao longo dos anos, né? Mas eu encaro o seguinte, uma pessoa que veste hoje a camisa da empresa significa uma pessoa que acredita naquele produto que é feito, naquele serviço que é prestado, né? Então aquilo para ela faz sentido. E ela também, de certo, vê um certo sentido de crescimento, né, quesito profissional, de conquista ali, de bens mesmo por trás de todo esse esforço. Então, ainda assim, as pessoas vão continuar vestindo a camisa da empresa, só que ela só vai fazer isso se os valores dela estiverem alinhados com os valores e a cultura da empresa. Certo. E aí a função de profissionais como você que vão buscar as pessoas que têm esse alinhamento já, né? Exato. E os profissionais como você, que são especialistas em pessoa,
em pessoas. Eles estão em falta no mercado também, porque eu sinto muita falta de gente competente para poder lidar com as pessoas dentro das empresas. Você vê dessa forma também ou não? Eu vejo também, porque, como eu falei, não só empresas grandes, né? Mas seria adequado que todas as empresas tivessem ali um gestor de RH para que pudesse cuidar dessa equipe e desse clima também de ambiente de trabalho. Então, a gente precisa, né? Como não só as grandes empresas hoje possuem esse setor, as pequenas também. Então, por isso que está faltando, né? Todo mundo quer esse profissional para justamente contribuir ali com as políticas da empresa. Que canais você indica para as pessoas que estão nos assistindo que elas possam buscar mais conhecimento acerca de gestão de pessoas? A gente sabe que a internet hoje tem absolutamente tudo, Exato. mas quais são os canais que você poderia indicar para as pessoas para elas buscarem, não necessariamente uma formação mais aprofundada, mas mais conhecimento para que elas possam lidar melhor com as situações do dia a dia delas? Eu acho que é muito importante a gente ter também um líder ali que nos inspira, né? Então, a gente conta aí com as redes sociais, o próprio Instagram, muitas vezes vai ajudar você a estar ali frequentemente olhando o que aquele gestor que te inspira, né, traz de conteúdo no dia a dia dele, porque através das postagens as pessoas conseguem transmitir também um pouco dos seus valores, das suas atitudes e comportamentos, né? Então, isso ajuda. E o próprio LinkedIn também, que é uma ferramenta, né, onde está ali tanto empresas quanto também os profissionais. Então, você conseguindo andar um pouco por esse universo do LinkedIn, você consegue associar um pouco das duas coisas, o que as empresas buscam, o que as pessoas também, né, buscam nas empresas, e aí você consegue ter um pouco aí de tudo o que acontece, né, tanto dentro das empresas quanto fora. Porque a gente tem que ter esse olhar também, né, esse cuidado de não só olhar porque eu quero para o meu negócio, mas o que está acontecendo ao meu redor, para ver se de fato a minha estratégia faz sentido. E tem algum livro que você indica para as pessoas lerem, assim, que seria importante também para aprofundar esse conhecimento, além disso que você passou aí das redes sociais e tal? Olha, na área de gestão de pessoas, tem muitos livros que eu gosto de indicar, né? Um deles é Como Desenvolver Amigos e Influenciar Pessoas, que mostra justamente uma forma ali de você lidar com as pessoas. Eu acho que todo esse conhecimento de você buscar em gestão de pessoas, em se conhecer também, tá? Não vou trazer nenhum livro aqui para indicação para autoconhecimento, mas é muito importante também esse gestor buscar esse autoconhecimento para que ele saiba lidar com as suas frustrações, lidar com as suas angústias, e assim talvez ele consiga identificar um pouco disso no outro e aprenda a lidar, né? A questão não é você só identificar, mas é como que eu vou aprender a lidar com a angústia do outro, se a minha angústia talvez seja diferente, sabe? Então, isso também ajuda bastante na gestão de pessoas, essa questão do autoconhecimento. Legal, esse livro que você está falando aí é um dos meus livros de cabeceira, Dale Carnegie, clássico, né? Clássico, já de muitos anos, né? De um estudo muito aprofundado nesse sentido. Puta, que legal. Agora, você fugiu da pergunta de alguma encrenca que você enfrentou aí no dia a dia, que seja alguma coisa que tenha sido engraçado que você lidou aí com as pessoas nesses últimos anos aí. Nossa, algo engraçado? Ai, gente, de última hora, às vezes fica até difícil, porque é tanta história, se a gente contar assim, já teve de tudo um pouco, sabe? Às vezes é funcionário que mexe nas coisas dos outros, e aí dá problema, né? Porque daí a pessoa fica muito revoltada, às vezes, assim, marmita, né? Meu Deus, roubaram minha marmita, o RH tem que resolver, o RH, pelo amor de Deus, eu vou ficar sem almoço agora, né? Então, são situações diversas, assim, desde o momento da rescisão, a pessoa já tá arrependida e já quer voltar, né? Ou situações, assim, de conflito também. Brigas, né? Brigas diversas, assim. Tapa, assim. Já teve situações. Pessoas que às vezes querem resolver lá, né? Seja com colegas de trabalho, Sim. o que é pior ainda, né? Ou às vezes alguém externo, assim, que vem resolver lá as contas lá na empresa, né? Tem várias situações diversas. Lidar com pessoas é uma caixinha de surpresas. Todos os dias nós somos surpreendidos. Sim. E namoros entre as pessoas, no ambiente de trabalho. As pessoas, né? Já teve casos também de assédio, né? Em algumas empresas que eu trabalhei, assim. E já teve casos de namoros que deram certo, casamentos que deram muito certo também. Já teve casos. A situação de casamento, assim, eu acho legal, né? Tem empresas que não proíbem, assim, esse relacionamento afetivo. E aí acaba que contribui para o ambiente de trabalho, né? Quando esse casal também consegue lidar de uma forma leve, assim, né? A pessoa estará melhor, né? Nas grandes empresas, eu acho que isso é mais fácil. Nas pequenas empresas, o que eu percebo é que se você tem lá
4, 5 funcionários. Aí você contrata alguém que é marido e esposa, alguma coisa nesse sentido, e se por um motivo você precisa demitir uma das pessoas, de repente perde as duas. Corre esse risco. E aí você, duas pessoas representam, sei lá, 30% da tua força de trabalho. E aí, de repente, às vezes fica complicado. Exato. Mas nas grandes empresas é um pouco mais tranquilo isso, né? Justamente por ter um quadro maior, mas como você falou, pode afetar, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então vai depender muito do segmento da empresa, da cultura dela, de como, se ela tem ou não, né, normativas que regulamentem, né, esse relacionamento dentro da empresa, digamos assim, tudo isso vai ajudar a conduzir essa situação, mas corre esse risco. Se eu fico com um, eu fico com os dois, se eu perco um, eu perco os dois. Então já teve situações como essa, tá? Da gente ter que perder o funcionário, às vezes um era muito bom, né? E aí, infelizmente, o outro acabou acompanhando, indo também. E essa questão aqui, porque a gente está agora se encaminhando para os finalmentes aqui, que você falou aí de manuais da empresa, manual de condutas, alguma coisa nesse sentido. Você acha que isso faz sentido para as pequenas empresas também? Com certeza. Com certeza, porque as pessoas vão se comportar como elas são nas grandes ou nas pequenas empresas. Então, é uma forma, na verdade, da empresa deixar claro, né, para aquele colaborador quais são as expectativas em relação aos comportamentos esperados naquele ambiente e o que também não é esperado. Então, assim, já teve situações de empresas pequenas, por exemplo, na época lá do Headhunter, que a pessoa falou assim, Tawana, eu não sei, mas você contrata assim, uma funcionária para mim, que ela saiba, e aí se você puder dar um toque sobre as vestimentas, né, porque daí a pessoa veio aqui fazer entrevista, assim, meio que quase seminua, né? Que nem você falou de histórias engraçadas. O pessoal, às vezes, aqui vai pra praia, não tô fazendo nada, no caminho eu vou passar lá, vou aproveitar e deixar um currículo, né? Então, a pessoa vem de lá de biquíni, assim, canga, né? Tu tá lá no RH, daqui a pouco chega a pessoa lá, assim, bem descontraída, que é uma realidade do público daqui da região, mas às vezes tu fica meio surpreso, assim, porque tem investimento que você fala, gente, né? Realmente a pessoa tava ali na praia. Então, tem situações como essa, às vezes, né? Sim. O pessoal mais de base ou o pessoal mais intermediário também faz umas gafes dessas? Faz também. Faz também. É humano, né? Uma desgraça, né? Teve a oportunidade, né, de fazer, ela vai aprontar, digamos assim. Legal. Muito bem, nós estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu queria agradecer demais a sua participação. Eu acho que você engrandeceu absurdamente aqui as pessoas que estão nos ouvindo aí pelos Spotifys da vida e aqui pelo YouTube. E eu tenho certeza que essas pessoas conseguirão refletir profundamente sobre tudo que você falou, tudo que você trouxe, com toda a tua experiência, com tudo que você vivencia hoje dentro de uma grande empresa. Então, eu tenho certeza absoluta que as pessoas aprenderam e eu também aprendi demais. Então, eu queria te agradecer imensamente por esse papo. Eu também agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Hoje que é o Dia da Saúde Mental, né? Então, é o Dia da Saúde Mental, 10 de outubro. Então, estou bem feliz de estar aqui nessa data, porque quando a gente fala de RH, né, a gente também cuida dessa parte aí das pessoas, que é tão importante. Né? Como a gente teve aí o Setembro Amarelo, foram feitas diversas ações aí em várias empresas, né? Como forma aí também de fomentar a saúde mental do seu colaborador. Então, é muito importante, né? Porque tudo está em conjunto. A saúde mental, o engajamento, a motivação das pessoas e, ao mesmo tempo, as suas contribuições, né? Para o crescimento do negócio. Então, se o colaborador está bem, o negócio vai bem. As pessoas se preocupam muito com a saúde física, né? E não se preocupam com a saúde mental. Isso. Da onde vem isso? Na verdade, assim, existem regulamentações, né, que exigem esse cuidado com o corpo físico, né? Então, o uso de EPIs, existe, assim, burocraticamente, né, essa cobrança já existe, né? Então, as empresas, elas estão meio que obrigadas a cumprir essas determinações. E aí a gente vê que essa questão da saúde mental, ela é algo mais recente nas empresas, principalmente agora no pós-pandemia. Então, algumas empresas estão tomando essa iniciativa de começar a cuidar também desse lado, porque não adianta você ter um colaborador que faz o uso do EPI, mas que ele apresenta ali um grande absenteísmo por conta de uma ansiedade, uma depressão, né? Muitas vezes ele acaba trazendo menos produtividade para a empresa por conta dessa condição, né, emocional dele. Então, não adianta a gente ignorar essa parte, como a gente vinha fazendo, sabe? A gente precisa olhar que isso também é uma realidade da nossa empresa hoje, diariamente. E você sente que pós-pandemia isso piorou? Muito. Muito, assim, não somente, né, os diagnósticos de ansiedade, por exemplo, que teve muito aumento, depressão, o próprio burnout, né, teve um grande aumento aí nos últimos anos, mas a pandemia contribuiu bastante aí para o desencadeamento desse adoecimento mental. As empresas estão se preocupando um pouco mais com isso, mas você acha que as pessoas
elas próprias estão se preocupando com isso também ou isso ainda é um... Estão começando aí Há uma atrás. conscientização melhor. Exato. Até assim, as novas gerações, elas vêm mais abertas para isso, por exemplo. A nova geração, se ela tiver que ter um diagnóstico e buscar um tratamento, ela está mais aberta do que as gerações passadas. Então, a gente percebe que eles estão mais abertos, isso facilita bastante, inclusive, você trabalhar com esse público, você levar mais psicoeducação para dentro das empresas, trabalhar assuntos que a gente considerava como delicados, né? Até com o objetivo de informar esse público do que existe, do que pode acontecer, inclusive dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente tenta ajudar, né? Do lado ali da empresa, trazendo informação, né? Orientação para o colaborador, porque nem todo mundo tem, né? Às vezes as pessoas buscam em outros locais e às vezes não percebe o que está acontecendo com ela no ambiente de trabalho. Como eu dou sempre esse exemplo. Quando você percebe que você está em crise, você já está lá no hospital, né? Assim, tomando clonazepam na veia. Aí você fala, meu Deus, tive como assim uma crise de ansiedade? Mas essa pessoa, muitas vezes, ela já vinha apresentando alguns sinais. Mas talvez por conta da correria do dia a dia, ela não tenha percebido, né? Esses pequenos sinais. Então, é importante as pessoas estarem atentas, buscar, né, cuidado. E, às vezes, eu fico brava comigo mesma. Assim, por exemplo, um dia de cansaço. A gente tem que saber identificar o nosso cansaço, físico e mental. Por que a gente força uma situação, às vezes, de cansaço, se aquilo vai refletir em algo mais negativo, vai fazer com que a gente se prejudique lá na frente e seja bem pior. Porque tem que parar vários dias, gastar com medicação, fazer todo aquele check-up. Se você poderia ter feito pequenas pausas durante esse caminho, sabe? Eu tenho a sensação também que o pessoal mais antigo tem um certo preconceito de falar sobre isso e a geração mais nova não tem esse filtro, né? Tá tudo bem falar sobre isso mais abertamente, né? Isso tá bem, mas isso facilita também, né? Tanto o diagnóstico quanto o tratamento. E aí a pessoa ela vive mais feliz. Porque quando uma pessoa ela tem um preconceito, Ed, não significa que ela não vai ter o transtorno. Ela só vai ter um transtorno que talvez não seja tratado da maneira correta, entende? Então vai existir um sofrimento ali da mesma forma. E aí se você tiver a oportunidade, né, de identificar isso quanto antes e fazer, né, que você tenha mais qualidade de vida mesmo dentro dessas condições, é melhor para todo mundo. Beleza. Pra gente encerrar agora uma pergunta bem... É óbvio que tem um monte de senãos, poréns e tal, mas você percebe, você acha que as pessoas estão felizes no geral? Você acha que as pessoas estão felizes no seu trabalho hoje, no geral, ou não? Eu acredito que as pessoas não conseguem identificar mais as suas felicidades. Talvez até estejam mais felizes, mas não tem essa facilidade de identificar essa felicidade. Quando você trouxe ali para mim no começo do podcast sobre esse mentorado de 21 anos que já quer ser milionário, a gente vê uma realidade de mercado hoje também, inclusive que todas essas mudanças impactou, que tudo hoje é muito fácil de se conquistar. Você tem jovens de 15 anos, youtubers, que já são milionários, mas não significa que todos os jovens de 15 anos vão ser youtubers e vão ser milionários. E isso cria, né, até esse excesso de redes sociais e essa vida virtual, cria um pouco dessas expectativas e que às vezes não serão correspondidas. Então a gente tem que dar um passinho para trás, colocar esse pezinho na realidade e entender que a felicidade não tem a ver com algo de conquista no sentido de número de seguidores ou números na conta. Muitas vezes essa felicidade é algo mais particular, individualizado, mas está vinculado às coisas simples. E aí se as pessoas conseguirem identificar, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente hoje tem muito mais qualidade de vida do que os nossos pais, por exemplo. Sim. Então não significa que a gente tem muito mais conforto, muito mais acesso a coisas que os nossos pais não tinham. E por que a gente está menos feliz? Porque a gente não consegue reconhecer o valor disso, o quanto isso é importante pra gente. Então, felicidade é uma questão de percepção. Exato. Individual. Legal, que legal. Falei pra vocês que seria maravilhoso hoje, não falei? Então, olha aí. Que aula que a gente recebeu hoje sobre isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra recebê-la aqui, tá? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Valeu. E você que tá aí, vai lá, se inscreve no canal. Por favor, se inscreve no canal. Encaminha esse episódio para as pessoas que você acha que podem usufruir dessas informações todas. Segue a Tauana aqui vai estar aqui na descrição do vídeo aqui o Instagram dela para você seguir ela lá. Dá essa moral pra ela, dá essa moral pra mim, vamos lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, ouça lá no Spotify, em todas as redes de áudio também. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.